Olá, meus amores. Estamos aqui, segunda-feira, iniciando mais uma semana. Uma semana de estudos, uma semana de atividades, uma semana de novos aprendizados. Não é isso? Hoje, por ser segunda-feira, eu me lembrei de alguns episódios de nossa vida passada, que eu tenho a impressão que vivíamos uma vida passada. Geralmente, na segunda-feira, era conhecido como o dia da preguiça. Era o dia que a gente acordava com preguiça para ir para a escola, porque tínhamos passado o final de semana acordando tarde, porque tínhamos passeado, porque tínhamos curtido a família, né? Então, passamos um fim de semana de boa, né? Suave na nave, como dizem. E hoje eu senti saudade de levantar cedo, arrumar para ir à escola. Olha que incrível. E geralmente na segunda a gente ia para a escola com preguiça. A gente, quando dava domingo à noite, já imaginava que iríamos acordar cedo para ir para a escola no outro dia. E hoje nós ficamos pensando quando vamos poder voltar à escola. Quando vamos dormir pensando, amanhã eu tenho que acordar cedo para ir à escola. Não é isso? As coisas mudam. Estamos vivendo um momento difícil para todos, né? Difícil para todos. E estamos nos adaptando a esse tempo, a esse período. E o que não podemos perder é a fé em Deus, que tudo isso vai passar, que vai chegar um momento que nós vamos ter preguiça de novo para ir à escola, né? Vai chegar um momento da gente se reencontrar. É tudo que eu tenho pedido a Deus. Então, continuamos essa semana com a nossa fé em Deus inabalável, com o nosso pensamento positivo e que tudo passa, os problemas passam, tudo passa, certo? Nós não imaginávamos que viveríamos isso, que teríamos saudade de segunda-feira de ir à escola. Quando chegava segunda-feira, a gente começava as aulas na segunda. Quando dava terça, a gente já ficava contando que dia é sexta. Ou então contávamos quando é feriado. E hoje, como tudo mudou, hoje nós pensamos quando voltaremos à escola. Graças a Deus que nós estamos tendo este canal para a gente poder se comunicar, para a gente poder se expressar, para a gente poder continuar estudando e aprendendo de uma maneira nova, claro. De uma maneira totalmente diferente do que tínhamos conhecimento e do que costumávamos fazer. Mas temos certeza que estamos aprendendo, porque temos nos dedicado, temos estudado e estamos fazendo da melhor maneira possível. Não somente nós, professores, que temos nos desdobrado, que estamos inventando maneiras novas, aprendendo maneiras novas de passar o conhecimento, mas principalmente vocês, crianças, que são pessoas livres, que gostam de ar livre, que gostam de correr, que gostam de se movimentar e neste momento estão impossibilitados. Mas, ó, fé em Deus que tudo isso vai passar, certo? Hoje eu acordei com esse sentimento. Fé em Deus, tudo vai passar. A gente vai poder se reencontrar, certo? Abra seu módulo, que eu sei que você não pegou ainda. Módulo 2, página 16. Nós vamos aprender um pouco mais de português. Abreviaturas e siglas. Aprender assim, porque nós já utilizamos o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Estamos o tempo todo diminuindo, né, reduzindo as palavras para poder escrever. É isso que nós vamos aprender hoje. Claro que na língua portuguesa nós vamos aprender com as regras, porque nós fazemos isso o tempo todo sem regras, né? Na rede social, no WhatsApp, quando você coloca o VC, você está abreviando uma palavra. É uma abreviatura. Então, nós vamos aprender hoje as regras de abreviaturas, de siglas, um pouquinho mais da nossa língua portuguesa. Gente, boa semana, boa segunda, boa semana pra gente.
e Deus nos conceda uma semana abençoada. Foco, não perca a fé, tudo vai passar. Beijos no coração, certo? Estou morrendo de saudade. Cada um dos alunos tem assim um jeitinho especial, de cada um a gente se lembra de alguma coisa, mas o que eu tenho mais saudade é do abraço, principalmente daqueles abraços na saída, os beijos dos abraços na hora que a gente se despedia, né? Mas tudo vai passar. Bora estudar? Bora estudar? Pegue os módulos, certo? E lá vamos nós para mais uma semaninha abençoada, porque Deus nos ama. Beijos no coração. Então vamos lá. Pegue seu módulo, módulo 2, português, abreviatura e sigla, páginas 16 a 18, certo? Então vamos fazer uma explicação básica antes da gente ir para o livro, para a atividade. Abreviaturas, você está vendo uma tesoura. O que isso significa? Que as abreviaturas são palavras cortadas, são palavras reduzidas, diminuídas. Vamos aprender um pouco mais. Você já deve ter visto em algum texto uma palavra mais curtinha com um ponto final que representa uma palavra maior. Em algum momento você mesmo já deve ter abreviado alguma palavra em mensagens enviadas pela internet ou pelo celular. O tempo todo nas redes sociais nós estamos abreviando as palavras, reduzindo, diminuindo, né, para ganhar tempo e espaço. Algumas abreviaturas pertencem às regras da gramática junto com aquelas outras regras que precisamos aprender, pois estão relacionadas à linguagem escrita e algumas padronizações são necessárias. O que isso quer dizer? Que as abreviaturas, elas pertencem às regras da gramática e elas são usadas na linguagem escrita e não na linguagem falada. Então, se é na linguagem escrita, eu preciso aprender as regras, porque existem regras para as abreviaturas. O que é e para que serve a abreviatura? A abreviatura é um recurso da língua escrita. Para que serve? Para representar de forma reduzida algumas palavras, frases ou expressões. O que isso significa? Eu só uso a abreviatura quando escrevo na língua escrita. Na língua falada nós não usamos a abreviatura. As abreviaturas podem ser definidas por 3 coisas, ou seja, eu tenho 3 pontos que definem as abreviaturas. O primeiro item, né? A primeira definição é o ponto abreviativo. É o ponto que nós colocamos depois da palavra reduzida. Então, na abreviatura tem ponto depois da palavra reduzida. Outra coisa, inicial maiúscula ou minúscula, vai depender da norma ortográfica. Aí eu tenho um exemplo, Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento. E eu uso sempre com letra maiúscula. Pela acentuação e flexão. Eu tenho aí a palavra código. Código tem acento. Na abreviatura também vai ter acento. Pela flexão, singular, plural. Folhas. Então eu vou colocar um S no final para identificar que é plural. Vamos a alguns exemplos de abreviaturas. Cine significa cinema, é a redução de cinema. Moto, motocicleta. Micro, microcomputador. Fone, telefone. Foto, fotografia. São abreviaturas. M de metro, não tem ponto. H de hora também não tem ponto. Aí nós temos alguns exemplos de abreviaturas que encontramos principalmente no dicionário. ADJ, você está vendo que tem um ponto abreviativo, significa adjetivo. GEN, tem um ponto, gênero. PESS, pessoa. AC, antes de Cristo, você nota que tem o C maiúsculo porque na regra
ortográfica, na norma ortográfica, Cristo é maiúsculo, então não vou colocar minúsculo. APTO, apartamento. CIA significa companhia. LTDA, limitada. ISA, sociedade anônima. ID, idem, que significa a mesma coisa ou eu também. Continuando, siglas. As siglas representam palavras por suas letras e devem ser escritas em maiúsculas se o termo representado tiver até 3 letras ou se todas as palavras tiverem significado independente. Então, a sigla é diferente da abreviatura. Temos alguns exemplos. ONG, organização não governamental. O O de organização, o N de não e o G de governamental. MEC, Ministério da Educação e Cultura. CEP, Código de Endereçamento Postal. ONU, Organização das Nações Unidas. CEF, Caixa Econômica Federal. INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. OEA, Organização dos Estados Americanos. Você percebe que são 3 letras, por isso que são todas as 3 letras maiúsculas, é regra das siglas. Se a sigla possuir mais de 3 letras, somente a inicial será escrita em letra maiúscula, percebe? Então, se tem mais de 3 letras, só a inicial vai ser maiúscula. Vamos ver os exemplos? Embrapa, só o E maiúsculo. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Detran, Departamento Estadual de Trânsito. Então, essas siglas têm mais de 3 letras. Se tem mais de 3 letras, somente a primeira vem maiúscula. Vamos sintetizar o que é sigla, o que é abreviatura. Deu para entender? Presta atenção. A abreviatura tem como objetivo economizar espaço e tempo ao representar parte da palavra como equivalente a um todo. Ou seja, a abreviatura é a parte de uma palavra. E quando eu leio essa abreviatura, eu vou entender a palavra completa. A sigla é formada pelas letras iniciais de uma palavra. Então, para escrever a sigla, vai se usar as iniciais. Outra coisa, a sigla é um tipo especial de abreviatura. Então, a sigla é um tipo de abreviatura. Entenderam, meus amores? Então, vamos agora ao estudo da língua. Abra seu módulo na página 16. Vamos lá? Estudo da língua, página 16, abreviatura. Aí eu tenho, o cartão postal abaixo foi escrito por Carol para ser enviado a seu tio Fernando. A linguagem usada por ela é mais descontraída e apresenta marcas que revelam a proximidade e a intimidade entre eles. Então, se ela tem intimidade com o tio, ela vai escrever numa linguagem mais descontraída. Aí eu tenho o cartão postal. Tio Fernando, você não faz ideia do quanto essa viagem está sendo legal. As cataratas do Iguaçu são demais. Você vai amar. Estamos curtindo muito. Beijos e abraços, Carol. E aí, ao lado tem o destinatário. Fernando Pires de Oliveira, Rua Doutor Pedrosa, número 729, Centro, Vitória, Espírito Santo. Abaixo eu tenho CEP 00981-189. Ela está viajando, está passeando e escreve um cartão postal, encontra um cartão postal do lugar onde ela está, que é as Cataratas do Iguaçu, e resolve escrever um cartão para o seu tio. Vamos analisar. Nós podemos ver pela maneira como ela fala com o tio, como ela escreve, que os dois são íntimos, que existe uma intimidade, que ela é bem próxima do tio, porque ela escreve de forma descontraída, diferente quando você vai escrever para uma pessoa que você não tem intimidade, você usa uma linguagem mais séria, né?
O que você vai fazer? Você vai no cartão postal e vai sublinhar os termos que foram abreviados, ou seja, as palavras que foram reduzidas. Olha lá, grife ou sublinhe, que é a mesma coisa. Depois que você sublinhar, você vai escrever o termo sublinhado, o termo reduzido, ao termo que está completo, a palavra que está completa. Ou seja, na terceira questão eu tenho palavras completas e você vai retirar do cartão essas mesmas palavras, só que de forma abreviada. Faça, porque depois nós vamos conferir para ver se você escreveu corretamente. As palavras que Carol reduziu no cartão postal são abreviaturas. Quando você reduz uma palavra, você abrevia, ou seja, você escreveu uma abreviatura. O que são abreviatura? Quando reduzimos uma palavra ou expressão na escrita, fazemos uma abreviatura. A abreviatura é uma palavra reduzida. Façam com atenção. Vamos continuar? As abreviaturas R, DR e N, que você leu no cartão postal da página anterior, são alguns exemplos de abreviaturas chamadas oficiais. Por isso, costumam ser escritas com ponto final. Ou seja, são oficiais porque usamos todos da mesma maneira. R de rua, você usa sempre o R maiúsculo e tem ponto. Doutor, que é o DR, tem ponto porque é oficial. Toda vez que qualquer pessoa for abreviar doutor, vai escrever DR, por isso que é oficial. As abreviaturas não oficiais, como VC, né, que significa você, quanto, beijos, muito e abraços, não seguem essa regra, porque não são oficiais. É a maneira como muitas vezes nós utilizamos nas redes sociais. Tem pessoas que, por exemplo, vai abreviar você, não escreve VC, coloca só um V, certo? Por isso que não são oficiais. Vamos entender um pouquinho de sigla. Agora você vai conhecer um tipo especial de abreviatura, ou seja, a sigla é uma abreviatura. No cartão postal enviado ao tio, Carol empregou as palavras ES, que é a abreviatura de Espírito Santo, o Estado brasileiro, e CEP, abreviando o Código de Endereçamento Postal, que são usados pelos Correios. As abreviaturas ES e CEP são formadas, aí você vai analisar como elas são formadas, pela letra inicial das principais palavras do termo ou apenas por parte da primeira palavra do termo. O que você acha? Marque lá que depois vamos corrigir. Quando abreviamos uma palavra utilizando apenas as suas letras iniciais, formamos uma sigla, ou seja, as siglas são formadas utilizando as palavras, né, as letras das iniciais das palavras, certo? As palavras ES e CEP são um tipo de abreviatura que nós chamamos de sigla. Vamos à atividade? Vou fazer a explicação da atividade, você vai analisar, responder com atenção para depois fazermos a correção. Primeira questão: utilizando a primeira letra de cada palavra, forme as siglas referentes aos termos a seguir. Então, você vai utilizar a primeira letra de cada palavra para formar aí, certo? Letra A, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Organização das Nações Unidas, Registro Geral, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai usar a primeira letra. Se você vai usar a primeira letra, você vai formar siglas. Segunda questão, você vai pintar da mesma cor a palavra e a sua abreviatura. Aí eu tenho Abril, professor, Júnior, página, companhia. Embaixo eu tenho as abreviaturas. A mesma cor que você pintar Abril, você vai pintar sua abreviatura e assim sucessivamente. Certo, amores meus? Vamos à frente. Terceira questão. As siglas também são usadas para abreviar o nome dos estados brasileiros. Quando a gente preenche o mapa, lembra? Em geografia, colocamos o nome do estado e a sigla. Então, nós utilizamos as iniciais para fazer a sigla. Junte-se
a 2 colegas de acordo com as orientações do professor. Escrevam a sigla de cada estado no lugar indicado no mapa abaixo. Faríamos com um colega se estivéssemos em sala de aula, mas você pode chamar seu pai, sua mãe, seu tio, quem quer que esteja aí com você, para fazer junto com você. Colocar as siglas de todos os estados brasileiros no local certo no mapa, certo? Dica: não há siglas repetidas e todas elas possuem 2 letras, ou seja, as siglas dos estados brasileiros, nenhuma se repete. E todas elas possuem 2 letras. Não tem nenhum estado brasileiro que você vai usar 3 letras, certo? Cuidado com a dica. Preste atenção. 4ª questão: em que estado você mora? Você vai escrever o nome do estado. Depois você vai escrever a sigla desse estado e vai escrever qual foi a regra utilizada para formar essa sigla. Fácil demais, né, galera? Coisinha fácil. Caprichem na letra, viu, gente? Cuidado com a sua letra. Faça com atenção. Espero que tenham entendido, e alguma dúvida depois já sabem, né? É só chamar. Depois postarei o vídeo com a correção. Vou dar o tempo para vocês fazerem a atividade. Façam com atenção. Beijinhos, beijinhos.